igrejas. A tua casa é uma igreja, o ambiente onde você está morando é uma igreja. Que Deus te abençoe. Nós vamos estudar a Bíblia neste momento. 1 Crônicas, capítulo 21, eu peço que você abra a Bíblia. Antes de estudarmos a palavra, deixa eu fazer um convite especial para você. Sábado que vem, dia 9 de maio, sábado que vem, às 10 horas, toda Paulista Sul, Associação Paulista Sul, nós teremos a Semana de Mordomia Cristã. Então, do dia 9 ao dia 16, então, Semana de Mordomia Cristã. O pregador será o pastor Josanã. Pastor Josanã, ele é o responsável pela mordomia cristã hoje na divisão sul-americana. E ele estará, então, sábado, nesse mesmo horário, 10 da manhã, no domingo, às 19 horas, e durante a semana, 20 horas. E você, por favor, aí da tua casa, eu peço que você faça planos, tá? Chame a tua família e vocês reverenciem e adorem a Deus através dos sermões da mordomia cristã na semana que vem. Queridos, eu estava observando aqui a mídia, muitos pedidos de orações estão acontecendo neste momento. Muitos de vocês estão enviando pedidos, e eu observei ali, alguns estão pedindo emprego, não é? Alguns estão passando por algumas dificuldades. Há muitos pedidos relacionados com saúde, e eu quero neste momento, para estudarmos a palavra, nós vamos fazer uma oração, e vamos orar também pelos pedidos. E você pode continuar enviando os pedidos, porque nós, pastores, estaremos orando por vocês, não somente agora, mas continuaremos orando também por vocês. Tá bem? Vamos fazer uma oração, então? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai nosso que habita nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Ao abrir a tua palavra, nós rogamos humildemente que o Espírito Santo se faça entre nós. Senhor, cada irmão, cada amigo, cada pessoa que está neste momento se preparando para ouvir a tua palavra, que nós possamos com muita clareza entendê-la. E nós te rogamos, pelo sangue de Jesus, que nossos pecados sejam completamente perdoados, que estejamos puros diante do Senhor. E todos os pedidos, meu Deus, que estão sendo enviados, e se alguém que está aqui neste momento e ainda não enviou nenhum pedido, mas tem no coração algum pedido, meu Senhor, nosso Deus, que o Senhor atenda segundo a tua vontade e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, estamos vivendo um momento delicado, porém, nós somos o povo que não só pregamos que Jesus está voltando, mas nós temos no coração essa esperança e somos felizes, porque nós estamos assim cada dia mais confirmando, pelo que acontece, que Jesus realmente vai em breve voltar. Nos dê a tua paz, consagramos a ti a nossa vida e consagramos este momento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Crônicas capítulo 1, 1 Crônicas capítulo 21. Eu peço que você abra a Bíblia e se você tiver alguma caneta e se você quiser acompanhar também, você fique à vontade. Queridos, capítulo 21 de 1 Crônicas, verso 1. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, ó. Então Satanás se levantou contra Israel. E ele coloca no coração do rei Davi o desejo de saber o número de homens que há no seu exército. Você prestou bem atenção nesse texto? Então Satanás se levantou. Esse é um termo bíblico que não precisa de muita explicação. Quando você encontrar na Bíblia e Satanás, o inimigo levantou, é porque ele se levanta para fazer guerra. Ele vai se levantar para tentar fazer alguma maldade. E ele se levanta aqui contra Israel. Quem é Israel neste momento? O povo de Deus, o povo de Israel. E nós sabemos que Jesus nasceu da tribo de Judá, raiz de Davi, do povo de Israel. Então, o que nós lemos aqui é o seguinte: Satanás se levanta contra Israel, porque Israel é a igreja de Deus, neste momento em que a Bíblia está sendo escrita, para que anunciasse ao mundo a vinda do Messias, o Deus conosco, o Emanuel. Agora, Satanás está querendo atrapalhar isto.
Então ele se levanta contra Israel. E ele não se levanta só esta vez. Quando Jesus nasce, veja que em nenhum momento Satanás, ele é vitorioso. Em nenhum momento ele é vitorioso. Desde que ele pecou e foi jogado para o nosso mundo, porém ele é insistente, queridos. Ele continua insistindo, mas ele não é vitorioso. Aliás, na morte de Cristo no Calvário, já foi selado que ele foi para sempre derrotado. Mas quando Jesus nasceu, nós encontramos o rei Herodes. Olha que coisa interessante, queridos. O rei Herodes, que deveria ser aquele líder, que junto com os sacerdotes, levitas, os líderes de Israel, deveriam apresentar Jesus para o mundo, para o povo, pois o rei Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria também atingir a Jesus. Isto porque Satanás se levantou contra a nação de Israel. Neste momento que nós estamos lendo aqui, para ter vitória sobre o povo de Deus, ele vai em Davi. Olha que coisa interessante. Estratégia. Essa é a estratégia de Satanás. Para colocar o povo de Deus no chão, para impedir que Jesus nascesse deles. Então, a estratégia dele, ele vai no coração do rei Davi e coloca ali o desejo. Porque Davi não sabia realmente quantos homens ele tinha no exército dele. A Bíblia nos informa, até aqui, que onde os olhos de Davi alcançou, Deus deu a ele, e ele foi assim um rei muito vitorioso. Davi foi muito abençoado por Deus. Onde os pés dele pisou, Deus deu para ele. Só que Davi não tinha a mínima ideia de quantos homens ele tinha no exército. Agora, é interessante porque, analisando friamente o texto, nós poderíamos dizer, bom, o rei querer saber quantos homens tem no seu exército é mais do que lógico. Não é verdade? Que maldade você vê nisso? Que situação você vê nisto para que Satanás tenha vitória sobre o povo de Israel? Então a gente olha às vezes e diz, bom, não estou entendendo bem, mas nós vamos entender esse assunto. E você encontra no verso 2, Davi chama Joabe, o comandante de Israel, e ele diz assim para Joabe: Joabe, eu quero que você corra de Berseba até Dan e traga para mim o número de homens que há no meu exército. Há uma informação interessante. Você vai de Berseba até Dan. Se você pegar um mapa bíblico, você vai observar que de Berseba até Dan, você tem todo o território de Davi. Por que de Berseba até Dan? Porque o exército de Israel não era concentrado aqui em Jerusalém. O exército de Israel, ele era dividido em companhias, e estava em todo o território, havia companhias do exército de Israel. Por isso ele diz assim: Joabe, você vai de Berseba até Dan, ou seja, o mundo existente nesse momento, ele era dominado pelo rei Davi. E Joabe teria então que percorrer toda a terra e trazer o número. Agora, olha a resposta de Joabe, queridos, verso 3, acompanha aí na tua Bíblia. Porém Joabe respondeu ao rei Davi: meu senhor, olha que texto, meu senhor, o Deus de Israel, ele pode acrescentar 100 vezes mais forças ao exército de Israel, mas por favor, não vamos contar o número de homens que há no exército. Você percebe que, então, esse negócio de contar o número de homens que há no exército não é um negócio tão simples. Algum problema há, porque Joabe está tentando aqui persuadir o rei Davi. Mas, queridos, o verso 4 diz assim: porém a palavra do rei Davi prevaleceu, e ele disse: vá e conta os homens do meu exército. E Joabe não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Eu fico imaginando aqui, sabe? Eu fico imaginando Davi olhando para Joabe, batendo a mão assim na mesa, dizendo aqui: ô Joabe, vem cá. Quem é que manda aqui? Quem é que é o rei aqui? Sou eu? Então quem manda aqui sou eu. Vai e faz o que eu estou te mandando. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês sobre esse assunto. Quando nós, seres humanos, batemos na mesa e dizemos assim, ó, quem manda aqui sou eu, você já perdeu.
queridos, nenhuma vitória, nós não chegaremos em nenhum lugar se não formos humildes perante Deus. Queridos, nós somos o povo de Deus, cremos na volta de Cristo. É só pelo poder de Deus que nós poderemos ter vitórias. Agora, deixa eu explicar para vocês, por que contar o número de homens é um negócio complicado? A razão é muito simples. Vocês se lembram, lembram de José? José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Você se lembra desse fato? No momento em que José chega no Egito, até a retirada do povo por Moisés, são 430 anos. 40 anos de deserto que Moisés ficou com o povo de Israel, então são 470 anos. Eu vou explicar uma coisinha para você, é muito importante isso. Algumas pessoas têm a tendência de dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso não é correto. Aliás, eu vou dizer uma coisinha para você. Esse negócio de Antigo e Novo Testamento é só uma questão didática. Porque a Bíblia é uma coisa só. Nós não podemos dizer, o Antigo é um negócio, o Novo é outro, não. A Bíblia é um contexto só e a Bíblia não se contradiz. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Porém, queridos, nesses 470 anos de José até a morte de Moisés, 470 anos, Deus sempre enviou para a terra de Canaã, que ele havia prometido para Abraão: Abraão, saia da tua parentela, vá, e eu farei de você uma grande nação, e darei a esta nação uma terra que mana leite e mel. Então veja bem, a terra de Canaã é a promessa de Deus dada a Abraão, que foi passada para Isaac, Jacó e para todos os descendentes de Israel. Agora veja, queridos, quando eles entram na terra de Canaã, eles vão encontrar muitas cidades. Agora veja, 470 anos, Deus sempre enviou profetas à terra de Canaã, porque o desejo de Deus era que ao povo, quando o povo de Israel, o povo de Deus, chegasse em Canaã, eles encontrariam ali homens, mulheres, um povo temente a Deus. Era isso que Deus desejava. Porém, nós encontramos na Bíblia que eles nunca, em 470 anos, nunca aceitaram o Deus de Israel. Eles expulsaram os profetas de Deus, eles apedrejaram profetas de Deus. O profeta Isaías, depois você leia o livro de Isaías. Isaías chama o povo de Canaã como vivos mortos. Por quê? Porque eles estavam vivos, mas eles rejeitaram o único que pode nos salvar, que é o Deus de Israel. Então, se eu estou vivo e eu rejeito o Deus de Israel, queridos, Isaías diz assim: você é um morto vivo. E, infelizmente, o propósito de Deus em ter um povo já pronto, quando o povo de Israel chegasse, o povo de Canaã iria abrir os braços e recebê-los como irmãos da mesma fé. Isso não aconteceu. Então, Deus diz: olha, então vocês vão tomar as cidades e habitar nas cidades. Veja bem, nós encontramos no livro de Josué, no capítulo 6, a primeira cidade tomada é a cidade de Jericó. Você se lembra disso? Eu não vou entrar em detalhes mais. A cidade de Jericó foi tomada. Você se lembra como? Deus diz assim: Josué, você vai à frente do povo, a arca vai lá na frente, 7 trombeteiros, e durante 7 dias, vocês cada dia vão dar uma volta em volta dos muros de Jericó. Os muros de Jericó o muro de Jericó ele tinha 6 metros de largura por 12 de altura. Assim também foi construído depois o muro de Jerusalém. E cada dia uma volta. No 7º dia, Deus diz: vocês darão 7 voltas. Em absoluto silêncio, 6. Mas na 7ª volta vocês vão gritar, e eu vou me manifestar, e os muros de Jericó vão cair, e vocês habitarão nas cidades. E assim aconteceu. Agora, queridos, veja, um muro de 6 de largura por 12 de altura, não caiu porque o povo gritou, caiu pelo poder de Deus. E Deus, naquele momento, ele falou uma coisa para Josué. E o que ele fala para Josué tinha que ser passado para todas as gerações. Todas as vitórias que vocês tiverem na vida, não é pelo poder do exército,
não é pela força do exército, não é pelo número de homens que vocês têm no exército, mas é pelo poder do Deus de Israel. Deus, através da derrubada dos muros de Jericó, queria que o povo dele aprendessem a serem dependentes de Deus. Que tudo de bom, toda boa dádiva, todas as vitórias, todas as conquistas viriam da mão de Deus, tá certo? Então, queridos, quando você encontra aqui Satanás querendo derrotar o povo de Israel, e ele coloca no coração aqui, de Davi, o desejo de contar o número de homens do exército, Davi está cometendo um tremendo pecado contra Deus. Você percebe como Satanás trabalha? Uma coisa que aparentemente é tão simples, mas vai causar uma coisa muito ruim para o povo de Israel. Por quê? Porque, queridos, todo pecado tem consequência. Grave isto. Nós somos livres, Deus nos deu o livre-arbítrio. A vontade está aqui dentro do meu coração, o desejo está dentro do meu coração. E você é livre para escolher o caminho que você quiser trilhar, você é livre para fazer as suas escolhas, você é livre para decidir o que você quiser na tua vida e para a tua vida. Mas não é livre para escolher as consequências que os maus desejos e as escolhas ruins trarão sobre nós. E você vai perceber aqui que Davi, quando ele peca contra Deus, e esse pecado não é um pecado pequeno. No livro Patriarcas e Profetas, se você quiser depois acompanhar, página 552, lá conta isso que eu estou falando para vocês. Ali no Patriarcas e Profetas diz que quando Joabe chegou com o número, você sabe qual era o número do exército do rei Davi? O verso 5, 1 Crônicas 21, verso 5, está aqui, verso 5, resumindo, 1.570.000 homens de guerra. Não era um exército pequeno. 1.570.000 homens de guerra. Quando Joabe deu esse número na mão do rei Davi, que ele olhou, aqui no Patriarcas e Profetas, página 552, diz que Davi foi tomado de um orgulho, mas ele ficou tão envaidecido, diz que ele deu uma olhadinha assim para todas as terras conquistadas, e ele disse assim, nossa, eu sou bom mesmo, meu filho, você está cometendo um pecado contra Deus. Irmãos, ele não podia fazer isso, as vitórias tinham vindo das mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisinha para você sobre o rei Davi. Nós temos cerca de 40 reis que governaram Israel. Porém, no período do rei Davi, foi o período em que o povo mais se aproximou de Deus. Davi foi um homem de Deus. Ele é chamado em algum momento de as meninas dos olhos de Deus, porém ser humano, e em algum momento ele caiu. Nós conhecemos alguns pecados de Davi. O que a vida de Davi me ensina, e eu particularmente gosto muito de Davi, porque embora nós sejamos pessoas que queremos estar em paz e andar nos caminhos de Deus e sermos obedientes a Deus, nós caímos. Mas quando caímos, queridos, Deus nos dá força para levantarmos. E Davi ficou envaidecido, ele pecou muito contra Deus. E agora vai ter uma consequência. Mas irmãos, antes de continuarmos, querido, antes de falarmos das consequências, eu vou fazer uma pergunta para você. Do que eu falei até agora, você consegue lembrar de um texto na Bíblia que é muito semelhante a este aqui de 1 Crônicas, capítulo 21? Então levantou-se Satanás contra Israel, e ele vai colocar no coração de Davi o desejo de contar o número de homens do seu exército. Você se lembra de um texto que é irmão gêmeo desse aqui? Você se lembra? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Você não precisa nem abrir a Bíblia, você conhece de cor. Quer recitar comigo? E irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Exato, o dragão é a antiga serpente chamado Diabo e Satanás. O dragão, Satanás, se levantou contra a mulher. Quem é esta mulher? A mulher de Apocalipse 12. E quem é a mulher? A mulher de Apocalipse 12 representa o quê? A igreja de Deus. Então, veja, assim como o povo de Israel, lá no passado, pregaria ao mundo a vinda do Messias,
e eles preparariam o mundo para que o Messias viesse, e receberiam o Messias, e Satanás se levanta para atrapalhar. Agora você vê em Apocalipse 12, Deus suscitando uma igreja, e essa igreja vai terminar a história do mundo. Ao terminar, esta igreja, esta mulher, esta igreja de Apocalipse 12, ela vai anunciar a breve volta de Cristo. Então ela é chamada de a igreja remanescente. Então veja só, irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Ele se levanta contra a mulher. Quem é esta mulher? Profeticamente falando, é a igreja remanescente. Essa igreja recebeu de Deus, se você estudar Daniel capítulo 12, Apocalipse 10, essa igreja recebe de Deus uma responsabilidade. A ela é dada o dever de pregar ao mundo todo. Porque Jesus fez uma promessa aos discípulos lá em Atos capítulo 1. E quando esse evangelho, você encontra também em Mateus, e quando esse evangelho for pregado em todas as línguas, em todas as nações, então virá o fim. Agora, a mulher, a igreja remanescente, que vai viver no tempo do fim, ela recebe as 3 mensagens angélicas, e ela vai dar ao mundo a mensagem de que Jesus está voltando. E aí você encontra aqui em Apocalipse 12, Satanás se levantando contra essa mulher. Queridos, agora no mês passado, mês de março, não, hoje já é maio, Então, abril, março. Em março, a ONU, todo ano, ela dá um censo religioso. Nós temos hoje 2.278 religiões cristãs, religiões que têm como base a Bíblia, 2.278 religiões. Bom, se nós formos pegar fundamentalistas, espiritismo, seitas, tal, passa de 40 mil. Porém, das igrejas cristãs, há uma igreja que recebeu a responsabilidade de Deus de pregar ao mundo que Jesus está voltando. E nós temos na Bíblia, são 2.500 referências que falam sobre a volta de Jesus. Assim como ele veio, morreu, ressuscitou e hoje se encontra no céu, fazendo a intercessão do povo, e ele vem ao terminar esse trabalho, queridos, são 2.500 referências. A igreja remanescente é a única igreja que usa os 2.500 textos bíblicos para avisar ao mundo que Jesus está voltando. Então, vamos lá, só para concluirmos esse pensamento. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher é uma igreja, a igreja é a igreja remanescente. Agora eu te faço uma pergunta: quem é a igreja remanescente nos dias de hoje? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somos melhores do que as demais igrejas? De forma alguma. Não somos melhores do que ninguém. Nós apenas recebemos uma responsabilidade que as demais não receberam. E você, querido, é igreja, você faz parte dessa igreja. E essa responsabilidade, lógico, que nós recebemos a mais, é verdade também que ela, com a responsabilidade vem mais luz. Mas isso não torna a nós melhores do que as demais igrejas cristãs. Agora, queridos, para que Satanás, ele se levanta agora contra a mulher, a igreja remanescente. Qual é a estratégia dele? A mesma do passado. No passado ele coloca no coração do rei Davi o desejo de pecar. E hoje, terminando de ler o contexto de Apocalipse 12, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, e ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? Os membros. Nós, os membros, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Então, queridos, Satanás está irado contra a igreja. Você tem uma ideia do que é estar irado? Eu estava indo no centro de São Paulo, antes da quarentena, eu estava numa avenida lá no centro de São Paulo, eu presenciei 2 camaradas brigando no trânsito, ao meu lado. A avenida lá tinha 3 pistas, 2 camaradas ao meu lado brigando, e xingando, e palavrões, e esbravejando. De repente, o de lá saiu para ir embora. O que estava mais perto de mim, queridos, ele tacou uma primeira no carro, ele acelerou esse carro, mas ele deu com tudo no carro do outro. E depois ele deu uma segunda ré, deu uma segunda
batida, deu uma terceira ré, deu uma terceira batida, eu olhei bem e falei, isso é ira. Queridos, Satanás não está brincando, ele está irado, e ele quer fazer guerra contra nós, os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Então eu quero dizer uma coisinha para você, queridos, nós vivemos em dias não tão fáceis, nós estamos vivendo agora esse período de quarentena, a gente ouve muita coisa, alguns estão dizendo que já é o decreto dominical, Jesus está voltando, e olha, a gente ouve muitas coisas. Eu vou dizer para vocês, o que eu penso estudando a Bíblia. Você lembra-se de Jerusalém? Jerusalém foi destruída no ano 70, mas havia uma profecia. Antes da destruição de Jerusalém, quando vocês virem Jerusalém sitiada pelo exército de Roma, vocês fujam para as cavernas e penhascos, porque virá o fim. E vocês sabem que no ano 66 veio Séstio, cercou Jerusalém, muitas pessoas, não entendendo direito a coisa, tentaram fugir de Jerusalém, eram capturadas, crucificadas ali na porta de entrada de Jerusalém, até que um dia, eu não vou entrar no detalhe da história, até que um dia, por um motivo lógico, Séstio foi para o Egito, com todo o exército, e Jerusalém ficou livre, e por 3 anos e meio, queridos, Jerusalém se recuperou, tiveram um período de prosperidade como nunca visto até então, e aqueles fiéis de Deus, nesses 3 anos e meio, fugiram. Mas amigos, familiares que estavam em Jerusalém, vendo aquela prosperidade material toda, eles iam e procuravam seus amigos e diziam, e familiares e diziam, voltem, porque nós estamos vivendo num período de muita prosperidade, alguma coisa deve estar errada na profecia, porque o exército foi embora. E você sabe o que aconteceu. Tito volta mais tarde, no ano, já no finalzinho de 69, e Jerusalém foi destruída, queridos. Eu penso, queridos, que esta quarentena, porque esta quarentena é um evento mundial, o mundo inteiro parou por causa de um vírus. Eu penso que Deus está permitindo isto para dizer para a igreja dele, a igreja remanescente, meus filhos, se preparem porque está chegando o momento, esse pequeno momento de angústia, você tem que ficar, irmãos, queridos, um vírus e a massa do mundo, a população foi manipulada, todo mundo dentro de casa. E hoje, para sair, tem que ter uma razão muito especial para sair de casa, tem que sair com máscara, enfim, o mundo está controlado pelas autoridades, e Deus está dizendo assim para a igreja dele, se preparem, filhos, porque a coisa vai ser pior lá na frente, vocês passarão por um período de angústia, haverá, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 51, haverá angústia, choro e ranger de dentes. Mas eu quero falar uma coisa importante para você, que essa angústia, o choro e o ranger de dentes, não é para o povo selado com o selo de Deus, mas sim para os ímpios que recusaram o Deus de Israel. Porque, queridos, quando nós estivermos no finalzinho, quando a porta da graça se fechar, quando Jesus terminar no santuário celestial, o trabalho de intercessão, tirar as vestes sacerdotais, e ele disser assim, está pronto, houve meia hora de silêncio no céu, e Jesus vem com poder e grande glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para nos buscar, aqueles que são selados com o selo do Deus vivo, e eu desejo de todo o meu coração, que você esteja entre esse povo. Então não temos que ter medo da vinda de Cristo, o que nós precisamos ter, preparo. Então eu creio que esse momento Deus está dizendo assim, filho, se prepare, filho, acorde. Irmãos, eu vou te fazer uma pergunta, o que você faz durante a semana de quarentena? Muitas coisas, mas você tem feito o culto familiar em casa? Você está trabalhando para que a tua casa seja uma igreja de verdade? Você está trabalhando para que a tua casa tenha o ambiente celestial? Irmãos, é momento de fazermos culto em família, é momento de lermos livros do Espírito de profecia. Já passamos de 40 dias dessa quarentena, falaram que agora dia 10,
o nosso governador aqui do estado de São Paulo disse que dia 10 vai terminar a quarentena, nós vamos começar lentamente, mas agora já estão dizendo que vai até dia 30 de maio, sei lá o que vai acontecer. Agora, a minha pergunta, o que você faz dentro de casa, queridos? É momento de consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, fazer culto familiar. Bom, vamos voltar ao texto. Eu quero que você observe o que aconteceu com o rei Davi pelo pecado que ele cometeu. Queridos, todo pecado tem consequência. Nós encontramos no verso 6, 7, 8, 9, 10, 11, o profeta Gade é enviado por Deus ao palácio do rei Davi. Quando o profeta Gade, ele bate na porta do palácio e o servo de Davi abre a porta e vê o profeta Gade, ele ficou feliz. Ele disse assim: profeta, o senhor aqui, olha, o nosso rei está tão feliz, porque agora ele sabe quantos homens tem no exército dele, mas ele está tão feliz, tão satisfeito. O profeta Gade disse assim: eu sei, aliás, chame-o, que eu quero falar com ele, para isso eu vim aqui. E o profeta, e o servo do rei Davi disse: profeta, entra, e eu vou chamar. E o profeta Gade disse assim: ó, não vou entrar. Você sabe que na Bíblia, quando um profeta visita alguém, e ele diz assim, não vou entrar na tua casa, você sabe que é um indício de que a mão de Deus, o juízo de Deus, vai cair sobre aquela casa. E o servo ficou angustiado. Ele correu lá no palácio, chamou o rei Davi, e ele falou: rei Davi, eu insisti, e o profeta Gade não quer entrar no palácio. Você depois leia com mais calma o texto todo. O rei Davi já veio mesmo andando dentro do palácio, dizendo: Senhor, Deus de Israel, eu pequei contra o Senhor, tenha misericórdia e me perdoa. E quando ele chegou no profeta Gade, ele sabia qual era o assunto, ele sabia porque que o profeta Gade não queria entrar dentro do palácio, e ele disse: profeta, por favor, entra aqui, vamos conversar. O profeta disse: não, a minha conversa é curta, o meu assunto é pequeno, Deus mandou que eu viesse aqui, porque você pecou. Eu pequei. Bom, você vai ver todo o contexto depois, eu pequei, me perdoa, tal. Não, está tudo certo, porém, Davi, você pecou muito contra Deus, você colocou o povo de Israel num perigo imenso, porque, queridos, o propósito do pecado de Davi era destruir o povo de Israel, e isso poderia ter acontecido. E Deus, na sua misericórdia, então o profeta Gade diz assim: olha, Deus mandou que eu viesse aqui, e ele te dá 3 propostas, ele te faz 3 propostas, você pode escolher uma. A primeira proposta, irmãos, início do verso 13, do verso 12, a primeira proposta: 3 anos haverá fome, da mais rigidez na terra de Israel. Você pode escolher essa consequência. Ora, durante 3 anos não vai chover, tudo que estivesse vivo ia morrer, nem tiririca ia nascer naquela terra, o povo ia morrer. E Davi deve ter olhado para Gade e dito: ai profeta, isso é muito forte. Não, mas tem a segunda e a terceira opção. Vamos à segunda: 3 meses os teus inimigos terão completa vitória sobre Israel. Bom, aí Davi olhou e falou assim: mas espera lá, o negócio está piorando, porque os nossos inimigos, todas as terras que eu conquistei, eles virão e nós não teremos forças para lutar com eles. É isso mesmo. Não, nós seremos exterminados. Não, mas tem a terceira opção. Você pode ficar 3 dias nas mãos de Deus, e a espada do anjo da morte de Deus vai passar sobre Israel. A partir do verso 13, eu fico encantado, né? Eu fico encantado. A partir do verso 13, Davi responde assim para o profeta Gade: em grande angústia se encontra nesse momento o meu coração. Lógico que está angustiado. Irmãos, quantas vezes nós pecamos e ficamos angustiados? Agora, triste é quando nós pecamos e ficamos quietinho, achamos que está tudo certo, e praticamos o achismo. Eu acho que isso não tem problema, porque, queridos, pecado é coisa séria, tem que ser tratado de maneira séria. Agora veja bem, porque eu estou angustiado, e ele responde assim para o profeta Gade: mas muitíssimas são as misericórdias de Deus, que caia eu nas mãos do Senhor. Davi foi muito inteligente: que caia eu nas mãos do Senhor. E só para concluir esse contexto histórico,
o anjo da morte de Deus, ele passou no primeiro dia a espada sobre Israel e morreram 70 mil homens de guerra. De 1.570.000 homens de guerra, 70 mil no primeiro dia morreram. Queridos, você tem ideia do que é? 70 mil homens de guerra são 70 mil famílias enterrando, abrindo 70 mil covas, enterrando os seus pai, irmão, tio, ou seja, 70 mil homens de guerra, são muitas famílias envolvidas. Queridos, isso trouxe muita tristeza sobre o povo de Israel, e Davi ficou angustiado mais ainda. Ele ficou tão angustiado que ele, no final daquele dia, quando ele viu em cima do Monte Moriá o anjo da morte já preparado para o segundo dia, diz que Davi caiu em terra, os anciãos, os líderes de Israel o acompanhou, e eles colocaram cinzas do altar, rasgaram as roupas, jogaram cinzas do altar em cima da cabeça, e eles começaram a clamar a Deus, e a oração de Davi nos é mencionada aqui, quando ele dizia: Senhor, tenha piedade deste povo inocente. Eles estão indo como ovelhas mudas diante do matadouro. Senhor, sou eu o pecador, sou eu o culpado, Senhor, não toque neste povo. E Davi tinha razão. Ele diz: que caia eu nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as misericórdias do Senhor. E nós encontramos aqui no texto, de fato, Deus ouviu a oração de Davi, porque Davi, quando orou, queridos, ele orou com muita sinceridade de coração, né? E aí o anjo da morte não passou a espada nem no segundo nem no terceiro dia, e Davi foi muito abençoado, o povo de Israel foram muito abençoados. Nessa ocasião, Davi, ele compõe o salmo, queridos, 46, depois eu vou mencionar o Salmo 46, mas eu queria dizer uma coisinha para vocês. Queridos, Satanás não está brincando. Nós somos a igreja remanescente, precisamos terminar a pregação do Evangelho, mas quando Jesus voltar, Ele quer encontrar uma igreja viva, uma igreja forte. Mas Satanás está lutando. Então, queridos, e ele está lutando contra a minha pessoa. Satanás quer nos derrotar, nós que somos os descendentes da mulher. Então eu apelo para o teu coração nesta manhã. Se você está vivendo algum pecado particular na tua vida, querido, é momento de abandonar, é momento de se colocar de pé, sabe, tomar posição e dizer assim: Jesus está voltando. Vocês querem outra explicação? Queremos mais o quê? Para que o mundo diga, para que Jesus diga assim: é o meu momento. Queridos, o mundo, Lucas 27, nós temos que viver Lucas 27. Quando estas coisas acontecerem, que coisas? Sinais de advertência ao mundo de que Jesus está voltando. Quando acontecerem essas coisas, ali Lucas, ele escreve assim: olhai para o céu, exultai, erguei as vossas cabeças, porque o fim se aproxima. Queridos, Jesus está voltando, e nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos que viver a nossa verdadeira religião de obediência. Isso é mordomia cristã. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para a mordomia cristã desses dias que nós estaremos estudando mordomia cristã. Agora, meus irmãos, Davi diz assim: que eu caia nas mãos de Deus. Deixa eu explicar uma coisinha para você, que para mim é muito significativo. Quando Davi diz assim, que caia eu nas mãos do Senhor, aparece uma palavrinha aqui chamada krateó. Krateó é quando nós tomamos na mão aquilo que me pertence. Por exemplo, a Bíblia. Isso aqui é krateó. Eu tomei nas minhas mãos aquilo que me pertence, a Bíblia. Então, quando Deus oferece para Davi a terceira possibilidade de estar nas mãos de Deus, o krateó aparece ali. Ou seja, Davi, se você estiver em minhas mãos, aí vamos ver como é que vai ser. E Davi ficou muito feliz e foi muito abençoado, porque nas mãos de Deus, sim, permitiu 70 mil homens de guerra cair, mas não permitiu que continuasse. E o povo de Israel foram muito abençoados. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo aquilo que Deus tem nas mãos deles, eu te pergunto, quem é que está no controle? Quando ele toma Davi nas mãos, quando ele toma o teu casamento nas mãos,
quando Ele toma a educação de teus filhos nas mãos, quando Ele toma a saúde emocional nas mãos dEle, quando a minha vida financeira está nas mãos de Deus, eu te pergunto, quem é que está no controle? Deus. E você concordaria se eu dissesse que se Deus está no controle, nada pode ficar descontrolado? Nada. Porque é Deus, o Criador, que está no controle. Então, queridos, por que o casamento de algum de nossos irmãos está descontrolado? Por que há casais que estão pensando no divórcio? Porque Deus não está no controle da vida conjugal de vocês. Por que alguns pais estão perdendo vamos dizer assim, a educação de seus filhos? Por que alguns pais estão perdendo a autoridade sobre seus filhos? Porque vocês não colocaram a educação de seus filhos nas mãos do Senhor. Porque tudo que está na mão de Deus, está no controle de Deus e não vai ficar descontrolado. Por que algumas pessoas estão vivendo um descontrole financeiro tremendo? Porque sua vida financeira, querido, não está nas mãos de Deus. Você, quando trabalha, você quando recebe a bênção de Deus, que é o salário, você primeiramente separa o dízimo, a oferta, não porque a igreja esteja precisando de dinheiro. Eu também não vou enganar você. A igreja precisa de dinheiro? Precisa, é fato. Nós precisamos continuar a pregação do Evangelho. O dinheiro é necessário, mas queridos, o dinheiro não pode ser a essência do negócio. Quando eu trabalho, quando eu recebo a bênção do salário e eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta como uma resposta de gratidão pelas bênçãos de Deus na minha vida, queridos, isso é mordomia cristã. Agora eu te pergunto, alguém que é fiel a Deus, ele vai ter uma vida financeira descontrolada? Nunca, porque ele está, ao dizimar e ofertar, ele está colocando nas mãos de Deus a sua vida financeira. Por que alguns têm a sua vida emocional descontrolada? Não podemos confundir doenças do psique com descontrole emocional. Estômago fica doente, a gente toma um remedinho, não é? A mente também pode ficar doente. Então, bipolaridade, depressão, esquizofrenia, são doenças, e você tem que procurar o psiquiatra, você tem que tomar um remédio. Isso é um assunto. Agora, descontrole emocional é outro assunto. É quando você está indo lá no trânsito, alguém corta você abre o vidro, você xinga, esbraveja, ou tem pessoas que perdem o controle emocional dentro de casa, né? Chuta o cachorro, bate as panelas, xinga e esbraveja. Depois vem para a igreja cantar, louvar a Deus, dizendo que vai para o céu. Queridos, a minha casa não é uma extensão da igreja, é o contrário. A minha igreja tem que ser uma extensão da minha casa. Aquilo que eu vivo como religião dentro da minha casa é a extensão que eu trago para dentro da igreja. Então, queridos, nós estamos vivendo, sabe em que momento? De termos uma vida consagrada a Deus, uma família consagrada a Deus, e a nossa vida nas mãos de Deus. Quer saber como que a gente coloca tudo nas mãos de Deus? Casamento, vida sentimental, emocional, financeira, enfim. Eu vou ler e vamos terminar. 2 Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia, anote esse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13, está aqui. Eu vou ler, você tem que prestar muita atenção no que eu vou ler. Deus está dizendo assim, Deus está dizendo: quando eu cerrar os céus, quando eu não mandar mais chuva, e quando eu ordenar aos gafanhotos que consuma toda a terra, ou quando enviar peste sobre os homens, o verso 14 agora, de 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se este povo meu se humilhar, se esse meu povo orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei suas orações lá do céu, e eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a terra, e eu os abençoarei. Meus queridos, olha aqui, como que eu coloco a minha família, a minha vida nas mãos de Deus? Agora, deixa eu explicar uma coisa importantíssima desse texto. Deus está dizendo, se eu não mandar mais chuva, se eu mandar o gafanhoto comer a terra toda, se eu mandar peste sobre vocês, por favor, o mal nunca, em forma alguma, ele nunca vem de Deus.
O mal sempre vem de Satanás. Sempre, queridos. Então por que Deus está aqui dizendo, se eu mandar o gafanhoto e não vai ter chuva e tal? É uma forma de nós entendermos, se eu permitir, o mal sempre vai vir das mãos do inimigo, nunca das mãos de Deus. Posso te dar uma prova bíblica? Os 4 anjos do Apocalipse que seguram os 4 cantos da terra. Eles estão segurando, queridos, os 4 cantos da terra, e você sabe por quê. Porque Satanás está irado, ele quer destruir os habitantes do mundo. E Deus diz assim para esses 4 anjos, segurem firme, até o toque da 7ª trombeta. Quando então ela vai tocar, certo? E aí nós teremos o fechamento da porta da graça, evidentemente. Os anjos soltarão os 4 cantos da terra, e a Bíblia é bem clara, Satanás vai fazer o que ele sempre quis fazer em nosso mundo, ele vai afetar a atmosfera, a terra, o mar, ele vai causar grande destruição. Queridos, o mal nunca vem de Deus, mas como nós estamos vivendo um período de crise, um período difícil, aqui fica uma dica. Como que eu posso pôr minha vida nas mãos de Deus? Se o meu povo, diz aqui o texto, se o meu povo se humilhar perante mim, se o meu povo orar de todo o coração, eu ouvirei lá do céu, e eu os perdoarei. Irmãos, eu os perdoarei. Tem algum pecado particular na sua vida? Será que existe alguma área da sua vida que tem que tomar um rumo diferente do que está acontecendo? Será que há algum comportamento aí dentro do ambiente da casa onde vocês estão vivendo que precisa ser mudado? Converse em família hoje, ou faça uma reflexão pessoal. Nada nessa vida é mais definitivo do que as mudanças, queridos. Nós temos que mudar, e é pelo poder e pela graça de Cristo. Eu tenho um netinho vai fazer agora 4 anos. Estando em casa dias atrás, ele queria tirar o tênisinho do pé, e a hora que ele foi desamarrar o tênisinho, o cordão entrou por dentro do laço, ele puxou, deu um nó cego. E ele tentava tirar o tênis e não saía, e quanto mais ele puxava o cordão, mais o nó ficava cego. Aí ele cansou, viu que não ia dar conta de tirar o tênis, ele olhou para mim e falou assim, vovô, você pode me ajudar? Lógico que eu posso. Eu me abaixei, desatei o nó cego, tirei o tênis do pezinho dele. Queridos, eu aprendi uma lição tremenda, sabe? Existe alguma amarra na tua vida? Pelo sangue de Cristo, você será liberto. Existe algum nó cego aí na tua vida? Clame a Deus. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, eu vou ouvir. É uma promessa de Deus. Então, queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, esse é o momento. Faça da tua casa uma verdadeira igreja, um verdadeiro pedacinho do céu na terra. Eu só quero terminar dizendo sobre o Salmo 46. Davi, diante de Deus, o Salmo 46, ele tem 3 estrofes e tem 3 momentos que são o coro do hino, vamos dizer assim. E a irmã White menciona que quando Davi, depois em outras batalhas, quando os homens voltavam vitoriosos, e pelo poder de Deus, e não pelo poder da força dos homens, diz que eles voltavam assim, em cadência, batendo o pé e cantando o Salmo 46, e na hora do coro, eles cantavam o coro batendo o pé no chão, e lá diz o quê? O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Imagine, é mencionado que a terra tremia, que de longe se ouviam o bater dos pés, e eles cantando bem alto, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, para que você também vença o mundo. A irmã Marli vai cantar novamente. Enquanto ela estiver cantando, que você ore a Deus, que você faça uma reflexão a Deus, e mencione aí, o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, o nosso refúgio.
esconde o teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer. Se pensas mesmo pra onde vai, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Serás o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Amém. Vamos orar? Eu quero que Deus te abençoe aí onde você está. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. E neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, humildemente nos colocamos diante do Senhor. E eu estendo as mãos, Senhor, como um sinal de que o Senhor vai abençoar neste momento cada ouvinte, cada irmão, cada amigo, cada lar, cada família que nós aqui os representamos. Meu Deus, se é momento de nós aprendermos alguma coisa com este momento em que estamos vivendo no mundo,
que o Espírito Santo nos fale ao coração. E se precisarmos mudar alguma coisa, Senhor, ou passar por uma reforma, um reavivamento, que o Espírito de Deus se faça em nossa vida, e em nosso lar e em nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, Senhor, atenda todos os pedidos que estão sendo enviados a nós. Que o Senhor mostre o teu poder, que seja tudo para a honra e glória. Senhor, que a tua glória se manifeste logo através da vinda de Cristo Jesus. Nós estamos cansados de esperar, Senhor. Estamos com ansiedade, querendo ver aquele dia, quando diremos, como diz o profeta Isaías: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, nele exultaremos e nos alegraremos. Toma-nos em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos, nos conduza, Senhor, nos conduza, que nós possamos, como teu povo, sentir o Deus de Israel ao nosso lado, que nós possamos cada dia, Senhor, cantarmos: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toma-nos em tuas mãos, humildemente oramos, pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça, dia 9 a 16, será transmitido aqui a Semana de Mordomia Cristã, horários normais de culto. Um bom restante de sábado e que Deus te abençoe.